Olá, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à aula da classe de novos membros. Estamos nesses tempos de pandemia, de afastamento social, estudando juntos, os alunos, tanto os alunos da classe de novos membros 1, quanto os alunos da classe de novos membros 2, estamos estudando essa revista que é a nossa revista Seu Crescimento em Cristo, né? Uma ótima oportunidade para estarmos aprendendo juntos, estarmos dedicando a palavra, né? Somos Igreja Batista de Acari, igreja em todo o tempo, então mesmo nesses tempos em que nós não podemos estar juntos fisicamente, nós estamos juntos como igreja através da tecnologia, através da live, através dos vídeos, das aulas do YouTube. É a oportunidade de estarmos juntos. E hoje nós vamos estar estudando a lição número 8 na revista, que começa a partir da página 40, seu compromisso com o relacionamento familiar. Então, você já pode pegar a revista, já pode ir respondendo as questões, a gente já vai conversando juntos acerca da palavra de Deus, aprendendo juntos acerca do que o Senhor tem para nos revelar através da sua palavra. Amém? Mas antes de mais nada, eu queria te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós podemos orar nessa hora? Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar mais uma vez aqui para estudar a tua palavra, Senhor. De um tema tão importante, um tema que é do teu coração, Pai, que é a família, Pai. Continua a ministrar nos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você assistiu a nossa aula semana passada, você viu que na lição 7 a gente já começou a conversar sobre família. Se você não assistiu, está aqui também no canal do YouTube da igreja. Você pode estar procurando, né, a lição sobre o seu relacionamento, sobre o seu compromisso com a criação, né, com a formação da família cristã. Né? E a gente falou de casamento, falou de divórcio, falou de julgo desigual, a gente abordou muitos dos temas do início da família. Mas é necessário a gente dar continuidade nesse assunto. Então, antes de mais nada, eu queria mostrar uma imagem para você. Essa imagem tem aí uma mulher tricotando na imagem, e eu queria perguntar para você, se um dos fios desse tricô, um dos fios desse tricô que ela está fazendo, se soltar, o que vai acontecer com essa costura, com esse tricô? Por certo, você deve ter dito, olha, vai estragar tudo, vai soltar, vai estragar todo o trabalho que ela está fazendo. E a resposta é essa. E o que isso tem a ver com família, com a minha família e com a sua família? Tem a ver porque toda a nossa família, nós somos dentro de uma grande costura, onde cada fio, e no nosso caso, cada membro da família, tem uma responsabilidade, cada um tem a sua parte. E se um foge disso, se um não está cumprindo com a sua parte, toda a família sente, toda a família sofre. Talvez você já tenha tido a oportunidade de ter alguém doente na sua casa, um vovô, uma vovó, e você sabe quão complicado é ter uma pessoa doente dentro de casa. Ter alguém da família doente, a família toda se mobiliza na direção dessa pessoa enferma, e isso mexe com a organização da família, mexe com como a família se administra, como a família se organiza, isso cria alguns traumas, alguns problemas na família, porque toda a família está interligada. Se você já teve alguma dificuldade com algum membro da família, com o uso de drogas, com algum tipo de vício, você sabe o quanto isso afeta toda a família. Toda a família se mobiliza, é abordada, é afetada por essa dificuldade. Da mesma forma, quando alguém da família vai se casar, e aí toda a família trabalha em prol do casamento de um membro da sua família. Tudo que envolve um da família acaba afetando toda a família. Por isso é necessário que toda a costura da família, toda a engrenagem da família esteja bem montada, porque se faltar uma peça, se faltar algo fora do lugar, as coisas se perdem, né? Saem do lugar, a gente perde o sentido e toda a família sofre. Ou, num momento bom, num momento de realização, toda a família se alegra. E por isso a gente
mas a Bíblia e a palavra de Deus é algo, alimento para as nossas vidas, é algo sábio, tem orientação. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, então ela tem orientação para as nossas vidas, ela busca nos orientar, busca nos direcionar, e a Bíblia deixa claro as funções de cada um dentro da família. A Bíblia vai especificar o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos pais, o papel dos filhos, como nós cuidamos daqueles que estão conosco na nossa casa, das pessoas que têm mais idade, do vovô, da vovó, qual é a nossa responsabilidade com cada um deles. A família, ela vai estar, a Bíblia vai estar direcionando o papel de cada um na família, para que esse tricô, como a imagem que a gente mostrou, esse tricô, essa costura seja perfeita, seja cada um fazendo a sua função, e tudo a família se apresente num lindo trabalho, num lindo papel, porque quando um da família é abençoado, todos são abençoados. Quando um é cuidado por Deus, é ministrado por Ele, quando um recebe do favor e da graça de Deus, toda a família é abençoada. A gente vai lembrar que na aula da semana passada a gente falou isso, né? Que se a esposa descrente, se é crente, estiver casada com alguém que ainda não for crente, a mulher crente, o homem crente santifica, abençoa, evangeliza, leva a mensagem do evangelho para aquele que não é cristão, né? Então, vamos meditar um pouco, passear um pouco sobre a palavra de Deus e entender o que ela diz, já que estamos aqui na Universidade Bíblica de Jacari, entender o que ela diz acerca do papel de cada um na família, né? Então, queria desde já te convidar a abrir a palavra de Deus, e nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. E aí a gente está falando, começa a falar pelo dever dos pais. Você pai, você mãe, você responsável por uma criança. Qual é a nossa responsabilidade enquanto pais e mães, né? A primeira resposta lá em Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É interessante pensar, tem algumas verdades nesse texto muito interessantes. A primeira vai dizer, olha, ensina a criança no caminho. A palavra de Deus não vai dizer, olha, ensina a criança o caminho. A palavra vai dizer, não vai dizer aponta o caminho, não vai dizer, olha, mostra o caminho, mas ela vai dizer ensina no caminho. Ensina estando dentro do caminho, ensina a partir do caminho, ensina a partir do que você está vendo no caminho, ensina o que você tem aprendido do caminho. E essa é o primeiro ponto, né? É necessário que nós estejamos no caminho, né? E o Senhor Jesus vai dizer isso lá no Novo Testamento dos seus discípulos, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, o caminho, o principal caminho que nós devemos ensinar é o caminho de Deus, é Jesus Cristo. Levar a palavra de Jesus Cristo às nossas crianças. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, o caminho certo, o caminho de Deus, a palavra de Deus. Levar as crianças a entender Jesus Cristo a partir da minha vida, a partir dos meus exemplos. As minhas palavras, os meus ensinamentos são muito importantes, mas se o meu exemplo, se a minha vida não demonstrar isso, não levar isso, as minhas palavras perdem todo o crédito, as minhas palavras perdem todo o valor. É necessário que a gente possa estar ensinando de forma prática, de forma real, acerca do caminho. Estando no caminho, e a palavra de Deus é clara em dizer que até quando envelhecer, até quando chegar a mais idade, não vai se desviar dele. As marcas do que foi ensinado vão estar plantadas na criança, vão estar plantadas na vida de cada um. Amém? Continuando refletindo na palavra de Deus, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7.
Deuteronômio 6, 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. É interessante, a gente estava falando de ensinar o menino, né? E continuando falando da responsabilidade da educação dos nossos filhos. Às vezes somos tentados a achar, quanto pais, quanto mães, que a escola tem responsabilidade de educar, a escola tem responsabilidade de ensinar as matérias da escola, o português, a matemática, as ciências, a responsabilidade do ensino acadêmico, de um ensino de estudos, né, para os nossos filhos. Mas a responsabilidade é minha e sua. Às vezes nós transferimos essa responsabilidade para a igreja. Olha, tio da igreja, eu não sei mais o que eu faço com meu filho, eu não sei como é que eu vou educá-lo, eu não sei como é que eu vou ensiná-lo. Alguém precisa cuidar dele para mim. Mas a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, de ensinar no caminho certo, é do Pai. A Bíblia nos deixa claro, olha, e você vai ensinar em casa, você vai ensinar andando no caminho, você vai ensinar quando você deita, você vai ensinar quando você levanta, em todo tempo. O pai tem responsabilidade, a mãe tem responsabilidade no ensino com a criança, em todo tempo. Mesmo nos momentos em que você vai falar, você chama a atenção do seu filho e fala, olha, senta aqui, quero te ensinar algo, quero te explicar uma coisa. Mas mesmo nos momentos, nas nossas atitudes, mesmo nos momentos em que a gente pensa que nós não estamos ensinando algo, nós estamos anunciando a palavra de Deus. Em todo o tempo nós estamos educando pessoas para o mundo, criando pessoas para Deus, mas que vão viver neste mundo. Nós não estamos criando filhos para o mundo, mas nós estamos criando filhos para Deus que vão viver neste mundo. Homens e mulheres que precisam fazer a diferença neste mundo. Deus conta comigo e com você. Deus te deu, e a palavra de Deus vai dizer que os filhos são herança do Senhor, são presentes de Deus para nós, para os pais, para as mães, para os responsáveis. Então Deus te deu essa responsabilidade para que você cuide daquilo que Deus te deu, para que você tenha zelo, para que você em todo tempo ensine e leve a mensagem do Evangelho, formando homens e mulheres que vão fazer a diferença nesta nação, neste estado, nesta cidade, por onde passarem, vão fazer a diferença. Amém? Mas a palavra de Deus também continua nos ensinando, né? Nos motivando, está lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Provérbios 13, 24. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 13, versículo 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Aí quando o autor de Provérbios, ele vai falar de reter a vara, ele vai falar de vara, ele vai falar de castigo, mas ele está falando de correção. Ele está falando de disciplina. É responsabilidade dos pais disciplinar os filhos. Nós vivemos hoje uma geração que pode tudo, uma geração que pode fazer todas as coisas, uma geração que faz uma birra, faz uma malcriação, o pai logo permite, o pai logo deixa, o pai não quer se estressar, nós estamos franqueando, nós estamos dando a educação dos nossos filhos para os vídeos da internet, para os youtubers, para outras pessoas que possam tomar conta dos nossos filhos. É muito fácil, muito novo, as crianças já têm celular, já têm acesso à internet, já têm números de WhatsApp, já se comunicam com inúmeras pessoas que os próprios pais não sabem nem quem é. É necessário estarmos vigilantes. E é responsabilidade nossa, na hora certa, corrigir. É responsabilidade do pai dizer um não. É responsabilidade do pai chamar a atenção. Você é amigo do seu filho, em muitos momentos sim, estão juntos, estão aproveitando juntos, brincando juntos, são parceiros.
Mas antes disso, você é pai e mãe. Antes disso, você é o responsável. Antes disso, Deus te deu a responsabilidade de ter a disciplina, de ensiná-lo a andar no caminho certo. Deus te deu a responsabilidade de você conduzir a ele no caminho que ele deve andar, ensinar a ele a palavra de Deus o tempo todo. Então, é necessário que nós, como pai, possamos dizer o sim na hora que tem que dizer o sim, mas também saber dizer o não, na hora que precisa de ser dito não, na hora que as crianças precisam entender que não pode, que não deve, que não está na hora. É responsabilidade do pai e da mãe ensinar, educar e mostrar o caminho certo, né? Então, sejamos assim, enquanto pais e mães. A palavra de Deus vai nos orientando, nos direcionando, nos mostrando como devemos agir enquanto pais, enquanto educadores, na direção e no cuidado com os nossos filhos, em todo o tempo. Amém? Continuando no estudo da palavra de Deus, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 21. Colossenses, capítulo 3, versículos 21. Vai dizer assim: pois não irritei vossos filhos, para que não fiquem desanimados. É responsabilidade do pai ser instrumento de bênção na vida do filho, ser instrumento o pai precisa ser aquele que vai levar o filho a perto de Deus, e não ser aquele que vai servir para desanimar o filho, para desestimular o filho, para colocar um peso além do que deve. Você precisa ser aquele que vai ensinar e aquele que vai estimular, aquele que vai educar. Tem inúmeros homens e mulheres, adultos, maduros, marcados por experiências traumáticas nos seus relacionamentos com seus pais, com os responsáveis que cuidaram, porque não se preocuparam, não se colocaram à disposição para serem instrumentos de bênção na vida dos seus filhos. Então é necessário que nós sejamos instrumentos de bênção na vida dos nossos filhos. Que nós sejamos boca, nós sejamos canal de Deus para abençoar a vida dos nossos filhos, né? Amém? Mas tem a palavra de Deus, se a gente falou, né, ela é completa, né, ela tanto direciona o dever e a responsabilidade dos pais, mas ela também fala das responsabilidades dos filhos, né? Em Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. E é interessante pensar que Colossenses capítulo 3, versículo 20, ele vai explicar o que seria esse honrar o pai e mãe, né? Colossenses capítulo 3, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, quando você honra, quando você respeita, quando você dá o valor devido ao seu pai, você é obediente aos seus pais, aos responsáveis, aqueles que têm autoridade sobre a sua vida, você está fazendo algo que agrada ao Senhor. E é interessante, a palavra de Deus mesmo vai nos confirmar que o mandamento lá no Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe, para que tenha vida longa, né? E esse é o primeiro mandamento com promessa, né? E é interessante a gente imaginar como a palavra de Deus é real, como a Bíblia ela é real e ela confirma ela mesma, né? Quantos filhos nós vemos sofrendo tanto porque não ouviram os pais, quando os pais disseram: olha, você não precisa fazer isso, você não pode fazer isso, você não deve tomar aquela atitude, você não deve andar com certas pessoas. E o filho, por achar que sabia muito, por achar que já conhecia tudo, achar que podia fazer as coisas do seu jeito, resolveu tomar as suas decisões, resolveu agir por conta própria, né? Mas a palavra de Deus ela é muito clara e diz: olha, para que você tenha uma vida abençoada, que você tenha uma vida longa, obedeça, honre seu pai e sua mãe. Então você, filho, principalmente você, o jovem, adolescente, aquele que ainda mora com seus pais, dê valor aos seus pais.
Eles foram colocados, eles têm responsabilidades divinas, deveres divinos. Nós acabamos de falar isso aqui sobre a sua vida. Então, seja você responsável, honre a Ele, sejam obedientes a eles, para que o nome do Senhor seja abençoado e glorificado através da sua vida, através da obediência que você dá a eles, né? E assim caminhamos na direção de Deus para nós. Continuando, nós queremos meditar sobre os deveres do marido, os deveres do esposo, né? E aí, a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 5, versículo 23, ela vai falar sobre os deveres do esposo. Efésios, capítulo 5, versículo 23, ele vai dizer assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do mundo. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Né? O homem ele tem a responsabilidade de ser aquele que vai ter autoridade dentro da família, ter autoridade dentro da casa. Deus coloca o homem no jardim do Éden, e a gente conversou um pouco sobre essa responsabilidade, sobre o papel. Lá na aula passada, você pode estar dando uma olhada no outro vídeo da aula da semana passada, né? Ele coloca o homem com a responsabilidade de cuidar, de lavrar a terra, de dominar sobre a terra, e cria a mulher como essa auxiliar, essa parceira do homem na missão, mas é o homem que tem a missão do controle, da direção, da autoridade. Então, não se furtem da responsabilidade dada por Deus, porque quando as coisas fogem do controle, quando o homem ele deixa de cumprir o papel dele, ele deixa de cumprir a responsabilidade dele de homem, a mulher acaba assumindo alguns papéis e acaba sendo sobrecarregada de funções que não foi o plano de Deus para ela no início. É a responsabilidade que o homem seja o condutor, que o homem dê a direção, que o homem seja o provedor da casa, o provedor da família. É o homem que precisa cuidar e gerir de toda a casa, né? Isso não significa ser ditador, ser opressor, ser dominador. Isso significa cuidar amorosamente, demonstrar amor. A gente leu aqui, Efésios 5, 25 fala, né? Porque amar da forma como Cristo amou, né? Cristo amou ao ponto de se entregar, ao ponto de dar tudo que ele tinha, dar a vida pela igreja. Dessa forma, o homem deve amar a sua mulher, o homem deve amar a sua família, se entregando, dando tudo o que ele tem para que a família seja abençoada, para que o plano de Deus na casa, na sua família, seja engrandecido, seja glorificado. É o que Deus espera da sua vida. Como dever do esposo também, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, com a parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não interrompam as vossas orações. O Pedro vai escrever dizendo: olha, maridos, tratai a mulher com honra, porque ela é o vaso mais frágil, porque a mulher não tem a mesma força física, a mulher talvez não tenha a mesma capacidade, as mesmas possibilidades fisicamente, emocionalmente do que o homem. A orientação é que, olha, quando você tratar com a sua esposa, trate ela com honra, como sendo o vaso mais frágil. Não olhe para a sua esposa como alguém que é igual a você. Não queira colocar sobre ela um peso que ela não possa aguentar, que ela não possa suportar. Respeite-a. Caminhe com ela na dimensão dela. Tenha ela como uma parceira para a sua vida, mas respeite as possibilidades, respeite as emoções, respeite as vontades dela, seja parceiro. Como a gente falou aqui, não é um amor que eu sou o chefe e ela é minha funcionária, eu mando e ela obedece. Não, vocês são parceiros numa missão. Vocês estão juntos numa mesma caminhada, então trate-a com honra.
respeite a sua esposa, seja carinhoso com ela, seja atencioso às necessidades dela. A responsabilidade do homem é prover tudo que a família precisa, tudo que a esposa precisa. Então seja esse provedor atencioso, não só das coisas que nós podemos comprar, não só de uma casa boa, não só de um móvel, não só de uma despensa cheia, mas seja um provedor de carinho, seja um provedor de amor, seja um provedor de atenção, seja você o suporte que a sua esposa precisa, ainda mais em dias tão confusos e complicados como esses dias que vivemos. Amém? Caminhando, falamos do dever do esposo, agora que a palavra de Deus fala acerca da esposa, né? Ainda em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz assim: mulher, sede vós igualmente submissos ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Né? A gente falou, né, semana passada, que a mulher sábia, a mulher crente, não se separa do seu marido, porque a mulher crente santifica, abençoa, evangeliza o marido descrente, né? E a palavra de Deus vem dizer isso, que a mulher precisa ser submissa. Efésios capítulo 5 também vai falar sobre isso, sobre submissão, e a gente tem falado isso, a igreja, o pastor Jefferson, submissão não é estar abaixo de não está simplesmente ser capacho, né, de alguém. Olha, você precisa me obedecer, você é minha esposa, você é submisso a mim. Não, ser submisso significa os dois estarem na mesma missão. A mulher está abaixo da missão. A gente conversou que Deus deu autoridade ao homem, Deus dá uma missão, dá um objetivo, dá uma direção ao homem, e a mulher é parceira do homem nesta missão. Então, quando a palavra nos orienta que a mulher seja submissa, a palavra de Deus está nos orientando para que a mulher esteja na mesma missão, esteja sujeita à mesma missão, os dois juntos, parceiros, cada um com responsabilidades, mas os dois juntos caminhando na mesma missão. Gênesis 2:18 vai dizer que o homem e a mulher, eles são uma só carne, né? Então, para serem uma só carne, é necessário que os dois estejam no mesmo propósito, no mesmo objetivo, numa mesma direção, na mesma caminhada, né? Então, não é questão de ser maior ou de ser menor, é questão de serem parceiros numa mesma missão, estarmos sujeitos, submissos, numa mesma missão, numa mesma direção, no mesmo propósito. E a palavra de Deus fala que a mulher é parceira do homem também na gestão e na administração da casa, na administração do lar. Diz assim, Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10. Provérbios 31, a partir do versículo 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si as cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta com os anciãos da terra, ele faz roupas de linho fino e vende-as, e dá as cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atente ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se, seus filhos, e lhe chamam ditosa.
Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Diz assim a palavra do Senhor. Essa mulher é parceira do marido, ela administra a casa, abençoa os bens da família, cuida dos bens da família. Deus tem colocado as mulheres como parceiras nessa missão de administração, seja da sua despensa, seja da sua casa, seja na educação dos seus filhos. Vocês são parceiros de uma missão, parceiros de um mesmo propósito. E é muito interessante o livro de Provérbios anotar, afirmar isso a mulher como virtuosa. É uma mulher que é parceira, que trabalha junto. E através da vida dela, o nome do seu marido é honrado. Através da vida dela, Deus é glorificado, a família é abençoada. Né? Seja você mulher virtuosa, abençoada, serva do Senhor. E para caminharmos, né, para encerrar, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, vai nos dar algumas direções com relação ao trato com os idosos, trato com aqueles que fazem parte da nossa família, fazem parte da nossa casa, que já tem uma certa idade, já tem uma história de vida, já tem uma caminhada de vida. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Infelizmente, nesses últimos dias temos visto muitas pessoas, né, abandonando os seus, deixando pessoas quando chegam numa certa idade abandonadas, sozinhos, colocam em asilos e esquecem dos seus idosos lá. Mas a palavra nos orienta que nós precisamos cuidar daqueles que tanto fizeram por nós. Sermos instrumentos de bênção na nossa família. E acho muito interessante o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo quando ele diz: olha, aquele que não cuida dos seus, não cuida dos da sua família, não cuida da sua casa, ele negou a fé e ele é pior do que o infiel, pior do que o descrente, né? É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: olha, existe uma linha, existe aquele que é fiel, existe aquele que é infiel e existe aquele que abandonou a sua família. Ele é pior do que o infiel, ele está numa classe ainda abaixo, né? Que nós sejamos bênçãos na vida daqueles que tanto nos abençoaram, em todo o tempo. Nossa relação não é pelo que as pessoas podem dar, pelo que elas podem fazer por nós. E aí, quando alguém já chega numa certa idade, já se encontra velho, já se encontra com dificuldades, com limitações, e já não pode fazer mais tanto assim pela gente, as pessoas têm a tendência a descartar. Olha, agora não é mais importante, agora eu tenho outras coisas para me preocupar. Mas a palavra de Deus nos orienta a cuidar dos nossos, cuidar do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, cuidar da nossa família. Né? Isso é a atitude do cristão, crente fiel, que cumpre a fé, que caminha na lei de Deus. Você que tem pai e mãe já de uma certa idade, já idosos, a palavra de Deus é clara em dizer: olha, honra teu pai e tua mãe. Você não mora mais com eles, você já constituiu a sua família, mas é necessário você honrar, você cuidar, você abençoá-los e ser instrumento de bênção na vida deles enquanto eles viverem nesta terra. Tá? Seja você instrumento de bênção na vida dos seus. E para encerrar, 1 Colossenses, capítulo 3, versículo 14, vai deixar claro para nós em cima de que base toda a família tem que estar. Nós falamos aqui do dever dos pais, das responsabilidades bíblicas que os pais precisam ter, das responsabilidades bíblicas que os filhos precisam ter, das responsabilidades bíblicas do marido, do esposo, das responsabilidades bíblicas da esposa e das responsabilidades bíblicas da família para com os idosos, para aqueles que
já estão numa idade mais avançada, na maturidade, né? Como nós chamamos aqui na nossa igreja. Mas isso tudo precisa estar permeado, encharcado do que a palavra de Deus fala aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Diz assim, Colossenses 3, 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo isso esteja o amor. Algumas versões vão dizer que é o elo, né? Que é o que nos une, que é o que nos mantém ligados. O amor. Dentro de todas as relações, seja de pai com filho, seja de marido com mulher, seja de neto com avô, seja de qualquer relação que nós tenhamos com a família, seja de sobrinho com tio, de sogro com genro, independente de qualquer relação, ela precisa ser recheada de amor, porque é amor que nos faz andar em sinceridade, andar em verdade, andar em compromisso. É o amor que nos mantém ligados, que nos mantém focados. É o amor que, independente dos problemas que possamos ter como família, independente das dificuldades que possamos ter como família, independente de, em alguns momentos na família, ser difícil o relacionamento, mas é o amor que nos faz continuar caminhando. É o amor que nos faz continuar andando e sendo instrumentos de Deus, um na vida do outro, sendo instrumentos de bênção, um na vida do outro. Amém? Que o nosso olhar seja sempre com amor. Primeira aula, nossa aula de hoje, aula número 8, seu compromisso com o relacionamento familiar. Que baseado nisso, baseado no que a gente conversou, baseado na revista nossa, na lição, você possa se avaliar, você possa olhar para você. Eu enquanto marido, eu enquanto esposa, eu enquanto pai, eu enquanto filho, eu no meu papel dentro da minha casa, será que eu tenho andado do jeito que Deus espera? Será que eu tenho cumprido a direção e tenho andado da forma como Deus espera para minha família, para minha casa? Que nosso coração e a nossa expectativa esteja cheia de Deus, que o nosso olhar esteja cheio de Deus, esteja cheio do amor, para que assim possamos ser instrumentos de bênção na nossa casa, sermos instrumentos de bênção na nossa família. Amém? Deus te abençoe. Podemos orar? Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome pelas nossas famílias, Pai. Família é algo que nasceu no Teu coração, Pai. Então entregamos todas as famílias nas Tuas mãos, que o Senhor abençoe os pais, os filhos, o esposo, a esposa, o vovô e a vovó, abençoe toda a casa, Pai. Que a Tua graça e a Tua presença e o Teu amor encha os nossos corações todo dia pelos nossos, Pai. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe muito. Cuide de nós. Igreja Batista de Acari, igreja em todo o tempo. Deus te abençoe. Até mais.